Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, no podcast de hoje, eu vou fazer uma análise do relatório gerencial do HGBS 11, Fundo de Investimento Imobiliário na área de shopping centers. E o relatório é de agosto de 2020, ok? Mas antes da gente ir para o nosso vídeo, nosso podcast, o aviso de sempre que eu tenho dado para vocês: se esse conteúdo é relevante para você ou pode ser relevante para alguém, lembre-se de compartilhar esse conteúdo. Lembre-se também de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos presentes nas plataformas de podcast, no Instagram e também no YouTube. E para você nos encontrar nas redes sociais, Investir do Bem, hashtag IBSA3. Beleza? Essa é a nossa hashtag. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu vou acompanhar o documento físico aqui com vocês e aí vocês podem acompanhar através do Google aqui, né, que eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E aí, como eu tenho feito um trabalho educativo com as pessoas que talvez ainda não tenham investido ou estão começando a investir, eu vou fazer o caminho do zero para vocês conseguirem encontrar os relatórios gerenciais dos fundos de investimento imobiliário que vocês pretendem investir ou você já tem em carteira, ok? Então aqui eu vou abrir o Google para eu encontrar o relatório de agosto de 2020 e aí, como eu tenho dito sempre, você tem duas alternativas, né? Você pode ir direto, todos os meses você vai direto no site do fundo de investimento imobiliário que você tem, ou seja, você vai no site da gestora, ou você pode utilizar sites como Funds Explorer, Clube FII, FII.com.br. Aqui eu vou direto no site da gestora porque eu já criei essa independência, né? Mas, e outra forma também que você pode fazer você pode, assim que você comprar cotas de um fundo de investimento imobiliário, o que você pode fazer você se cadastra no mailing list, ok? E aí aqui eu vou digitar, né, o HGBS 11, que é o fundo de investimento que a gente vai analisar. Eu vou colocar HGBS 11 site, e aí vocês vão perceber que a segunda opção que aparece aqui é o site da Hedge, que é o time de gestão do HGBS 11. E aí, aqui vocês percebem, cada site é diferente, aqui aparece relatório de gestão, e eu vou selecionar o último relatório, que é de agosto de 2020, o mais recente, ok? Cliquei, abriu o relatório, beleza? Então, vou falar então sobre o HGBS 11, né, que é um fundo com exposição a fundos de investimento, com exposição a shopping center, a área mais afetada, né, durante a crise. Já sabemos disso, eu tenho dito isso nos podcasts anteriores. Caso você não tenha visto os podcasts anteriores, dê uma corridinha lá e ouça nossos podcasts anteriores, né, Investir do Bem, hashtag IBSA3, você encontra a gente nas plataformas do Spotify, Google Podcast e tantos outros. Então, indo direto para o assunto, vejamos no fechamento de agosto como é que fechou o valor da cota patrimonial do HGBS 11. R$ 227,00 e o valor de mercado R$ 212,00. Então, aqui a gente já tem o primeiro insight que eu venho falando nos podcasts anteriores, que o fundo dos shopping centers, eles vêm sendo penalizados, né, justamente pela questão da pandemia, que exaustivamente eu já tenho falado aqui, mas estou reforçando. Então, o mercado acredita que o valor da cota patrimonial do HGBS 11 custava menos do que efetivamente vale cada cota. Então, cota patrimonial é o resultado do patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas que o fundo possui. E aí nós chegamos ao que vale efetivamente cada cota. E aí nós percebemos que o mercado ele não quer pagar o valor que efetivamente vale cada cota. Então, aqui abre de repente alguns insights. O primeiro eu posso comprar com deságio o HGBS 11 agora, mesmo sabendo que no cenário que nós estamos agora, HGBS 11, XPMOLs, VISC, HSML 11, eles não estão pagando o valor cheio, ou seja, com a pandemia, os inquilinos, né, dos shopping centers, eles não conseguem pagar o seu aluguel, ou eles abrem mão de pagar fundo de promoção, ou eles deixam de pagar de repente o valor cheio do condomínio, porque justamente não tem atividade no shopping centers, né? Embora nesse momento que eu estou gravando o vídeo, todo o portfólio do HGBS 11 já voltou a funcionar, mas com restrições, beleza? O valor de mercado do HGBS 11, 2,1 bi, né? Quantidade de cotas 10 milhões, quantidade de cotistas 72 mil cotistas, quase 73 mil. E a ABL do fundo 170 mil metros quadrados. A ABL é a área bruta locável, ou seja, é a área total que o HGBS 11 tem para alugar para os seus inquilinos, ok? Que são os shopping centers, né? Então esse é um dos fundos mais antigos da Bolsa,
novembro de 2006, né? Então bastante sólido o fundo, né? A administradora é a Red, a gestão também é da Red, a taxa de administração do fundo é 0,60%. E aqui já inclui, né, a taxa de gestão e administração, não possui taxa de performance, está na sua 8ª emissão de cotas, o código, né, caso você queira adquirir ou já tenha esse fundo na sua carteira, caso você queira adquirir esse fundo pela primeira vez, você vai digitar HGBS 11 para comprar, né, com o ticker. Beleza, o que mais? É um fundo de investimento, né, dedicado a investidores em geral, né? Eu possuo o fundo na carteira, você pode possuir, então não tem nenhuma restrição. Beleza? Quero trocar ideia com o pessoal da Red para poder falar sobre esse fundo, porque eu tenho alguma dúvida. Eu vi o podcast do Gleison e eu não sei. Eu fiquei com uma dúvida muito específica. Então você pode entrar em contato com o RI deles, né? ri@redinvest.com.br. Beleza? Então vejamos aqui, eu não vou tratar de tudo que está aqui na palavra da gestora, né, que é o que nós temos todo mês, né, o time de gestão eles trazem uma pequena carta falando sobre o cenário do setor dos shopping centers e também falando em nível macro, beleza? Aqui eles vão falar sobre o projeto de lei orçamentária anual que está para ser aprovado, né, que está naquela briga se aprova ou se não aprova. Recentemente nós tivemos aí, né, o governo querendo criar alguns programas e aí esse programa não tem sido muito bem aceito pelo Congresso. E isso ameaça para a gente naturalmente furar o teto dos gastos públicos, né, que isso seria um problema, né, visto que durante a pandemia o governo teve que destinar um valor astronômico, né, para combater os efeitos da pandemia, com a questão, né, da distribuição de R$600 para as pessoas. E aí, no outro cenário, o que nós temos aqui, né, no segundo parágrafo, nós temos aí uma alta das bolsas americanas em agosto, né, e aí a gente percebe que o Dow Jones em agosto subiu 7,57%, o S&P 7,1%, né, que é as 500 empresas mais negociadas na bolsa americana, e a Nasdaq, né, 9,59%. E aí o que nós temos aqui? Nós tivemos o cenário contrário, né? A Bovespa caindo, né? Nesse momento que eu estou gravando o podcast, final de setembro, dia 29, nós estamos registrando uma queda, né, do Bovespa. Então, os movimentos de curto prazo aí têm sido meio atribulados. Outra coisa, né, o governo diminuiu, né, o valor de R$600 que estava sendo distribuído às pessoas, né, que ficaram desassistidas durante a pandemia, para o valor de R$300, né? Então isso já é uma mudança no cenário. Mesmo lembrando que o governo quer manter, né, essa distribuição por uma questão de popularidade dele, né? Vejamos o que mais. A projeção do nosso PIB, né, também veio negativa, apresentando para o segundo TRI 9,7% do PIB de queda, né? Como lado positivo, né, reforma administrativa, né, que está sendo proposto aí pelo time da economia do atual presidente. Vejamos o que mais. Aqui eu estou tentando ser sucinto, porque a palavra da gestão é importante que nós leiamos inteiro, né, a carta no todo, mais aqui para a gente não ter um vídeo tão longo, eu vou tentar me restringir aqui. Outra questão a ser reforçada pelo time é a questão da valorização das commodities, né? E aí o que nós temos aqui? E aí com a questão do dólar, né, a valorização do dólar, o que nos aparece é uma das consequências de um dólar um pouco mais fraco, né, que começa a se desvalorizar o cenário do dólar, foi a valorização das commodities, o que de certa forma beneficia as exportações brasileiras, né. Vejamos o que mais. E aí outro cenário, outra questão que nós temos agora é a disputa eleitoral nos Estados Unidos, né, Donald Trump contra Joe Biden. E aí recentemente, né, com a morte da RBG, né, aquela juíza norte-americana que faleceu da Suprema Corte, com o falecimento dela, abriu-se, né, o cenário para que o presidente Donald Trump indicasse uma nova pessoa, né, e aí ele indicou, né, uma nova mulher para tomar o seu lugar. E aí, não falando da política, mas da orientação política dela, ela está alinhada com os ideais trumpistas, né, os ideais do Donald Trump. Então nós temos um cenário norte-americano aí próximo das eleições um pouco atribulado. Beleza, agora o que nos interessa aqui, o mercado dos shopping centers, né? Eu venho falando isso nos podcasts anteriores, como é que foi o cenário dos shopping centers, né? Nós chegamos período de março, em que começou efetivamente o coronavírus, em que todos os shopping centers no Brasil foram fechados. Depois nós tivemos, né, um aumento gradual de reabertura.
E aí, em meados de junho, o que nós tínhamos era quase todo o portfólio de shoppings do Brasil, né, estavam abertos. A pandemia começou a se acentuar novamente, né? E aí o que aconteceu? Novamente os shoppings voltaram a se fechar, então meados, início de julho, alguns shoppings voltaram a fechar e aí em 21 de agosto, né, pelo menos 21 de agosto, pode ter mudado o cenário quando você ouviu o podcast, todos os shopping centers já estão abertos. É claro que é bom lembrar que os shoppings estão abertos com diversas restrições, então não é ainda aquele lance, vamos para o shopping center, ver um filme, comer pipoca, ir na praça de alimentação, trocar uma ideia, usar o WhatsApp, trocar ideia com a galera. Não, nada disso. Tem diversas restrições, beleza? Aqui o HGBS 11 vai falar, né, sobre as estratégias que que os shopping centers têm adotado, né? Uma delas em relação à ideia da energia, né, que é utilizada nos shopping centers. Então, eles tiveram algumas estratégias. É importante, quem tiver interesse, dê uma olhadinha para a gente não perder muito tempo. Mão de obra própria e terceirizada, né? Nós temos mão de obra própria dentro de um shopping center e nós temos também o trabalho terceirizado, né? O pessoal da segurança, o pessoal da limpeza, que também tiveram algumas readequações. Em investimentos, o time do HGBS 11, todos os investimentos que eles tinham que fazer, eles suspenderam, né? Justamente pela questão da pandemia. Outra coisa para se lembrar é que, muito rapidamente, né, o time de gestão do HGBS 11, VISC 11 e outros FIIs que têm exposição a shopping foi a adoção do drive-thru, né? O drive-thru o cliente liga para a loja, ó, eu quero comprar de repente 2 camisetas, uma saia e uma sandália e eu vou pegar no shopping center. Então a pessoa vai com o carro no estacionamento em um ponto de drive-thru e ela retira, né? Ou seja, ela não precisa ter contato com ninguém na loja, ela vai só no drive-thru e retira. Beleza? Depois nós temos aqui embaixo retomada e pontos de preocupação, né? Quer dizer, a retomada, a reabertura dos shoppings e quais são os pontos de preocupação do HGBS 11. O fundo encontra-se desde o dia 6 de agosto de 2020 com todos os ativos autorizados a funcionar. Lembrando que o funcionamento é com restrições, né? Ainda que com restrições. Abaixo é possível observar o status de cada um dos ativos. Perdão, então quem está ouvindo o podcast não vai conseguir ver essa imagem, mas quem estiver ouvindo o podcast e quiser se inteirar é só ler o relatório de agosto de 2020 do HGBS 11. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui um cenário em shoppings em pleno funcionamento, funcionamento suspenso e funcionamento com restrições. Então o que a gente percebe? Final de março até o início de junho, a grande maioria dos shopping centers estavam fechados, né? Aqui falando dos shopping centers do portfólio do HGBS 11. E aí a gente percebe que o Floripa, que é um shopping lá no estado de Florianópolis, ele foi reaberto já no finalzinho de abril. E aí a gente percebe que no final de junho eles fecharam o shopping center. Então, muito provavelmente pela questão aumentou os casos de Covid na cidade de Florianópolis, eles fecharam novamente o shopping center. E aí a gente percebe que o Parque Dom Pedro, um shopping muito famoso, o Tivoli, o iFashion e o Goiabeiras, eles fecharam no mês de julho. Lembra que nós falamos que os shoppings voltaram a reabrir depois da pandemia, teve um novo aumento de casos de coronavírus e eles tiveram que fechar novamente. E aí o que a gente percebe é que em agosto, apenas quem abriu, né, o mês de agosto fechado foi o iFashion Outlet, beleza? Que é um dos shoppings do HGBS 11. Na próxima tabela, o que a gente tem, né, que o HGBS 11 lista aqui ele lista por cidade e como é que está funcionando a questão do funcionamento do shopping. Então ele mostra a porcentagem que esse shopping representa na carteira, o horário de funcionamento e as operações de alimentação, né? Então as praças de alimentação elas estão fechadas ou quando ela é permitida com uma capacidade reduzida de pessoas, beleza? E aí vejamos que nós temos aqui, como falamos anteriormente, né, o time já tinha retratado isso, um ponto de preocupação, né, sobre a questão da retomada, que vale ser detalhado, é o aumento de vacância, né? Isso que nós
nós vamos perceber esse movimento, né, de curto prazo de um aumento de vacância, justamente porque muitos inquilinos, né, que tinham as suas lojas nos shopping centers e que de repente eram lojas pequenas, eles não vão ter condição de voltar. Então eles vão ter que fechar suas lojas, ou se eles reabrirem, talvez eles não tenham força para continuar e eles tenham que fechar. Então esse é um ponto de preocupação do HGBS 11. Lembrando, outra coisa muito importante, né? Cabe lembrar que quando uma loja está vaga no shopping, além de não receber receitas de aluguel, ou seja, aquela loja está vaga, então eles não recebem aluguel daquela loja, o fundo arca com as despesas condominiais do espaço. Então, se a loja está lá, ela não está funcionando, o HGBS 11 ele tem que arcar com o condomínio daquela loja. Então, o HGBS 11 ele tem custos com isso, quando uma loja está vaga. Daí a importância da gente acompanhar a taxa de vacância do portfólio do fundo. O próximo gráfico que nós temos aqui é uma projeção, né, que eu já falei no mês passado e agora estou reforçando com vocês, que é o cenário de vacância física, ou seja, as áreas físicas dos shopping centers que o HGBS 11 possui, e a vacância, né, quer dizer, as lojas que estão vagas, que não tem ninguém lá alugando. Então a gente percebe que no início de janeiro de 2020 tinha apenas 6,1% do portfólio do HGBS 11 que estava vago, né, com vacância física. Chegamos até julho de 2020 com 7,8%, e aí eles estimam que para os próximos meses nós temos uma vacância potencial, né, pode ser que haja 8,1% de vacância. Então é algo que nós temos que monitorar. Aqui eu vou ressaltar, mas nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. 1% do patrimônio líquido do HGBS 11 está alocado em produtos de renda fixa, né? Então, com liquidez imediata. Então, o HGBS 11 ele tem uma aplicação financeira na renda fixa que ele pode acessar a qualquer momento. E 11% do fundo, do patrimônio líquido do HGBS 11 estão em fundos imobiliários de CRI, né? Como nós vimos, eu tenho tratado nos meus podcasts quando eu falo do KNCR 11, que é um fundo de CRI. Se você não conhece, vai lá no nosso podcast ouvir sobre o KNCR 11. Ele é um fundo de CRI e 11% do HGBS 11, do patrimônio líquido do fundo, está alocado em CRIs. E os CRIs, eles performaram muito bem porque, na maioria das vezes, os CRIs eles são criados, são carteiras de recebíveis imobiliários criados para empresas muito sólidas, né, que conseguem atravessar com facilidade o período da pandemia. Vejamos aí as receitas do fundo para o mês de agosto, né? Agosto de 2020, receita imobiliária. Receita imobiliária, entram duas coisas aqui. Renda imobiliária, que são os aluguéis, e lucro com operações. Então, de renda imobiliária, R$ 1.691.000, e lucro com as operações, eles tiveram uma despesa de R$ 8.528. Então, renda imobiliária e aluguel, lucro com operações é quando o fundo vende ou compra, né, cotas de FII, que daí ele tem um imposto a pagar de 20%. Receita financeira, e aí na linha de receita financeira vem renda fixa, que foi aquele 1% que nós falamos de aplicação financeira, e FIIs líquidos, né, que é uma estratégia que o HGBS 11 possui. Ele compra cotas de alguns FIIs, e aí esses FIIs eles têm uma boa liquidez, então ele pode comprar e vender esses fundos a qualquer momento. Então, renda fixa, ele teve uma renda de R$ 17.000 e FIIs líquidos R$ 1.346.000. Então, a gente percebe que, olhando o total das receitas, 3 milhões e 47, e nós percebemos que de renda imobiliária e FIIs líquidos, o HGBS 11 teve uma receita muito próxima, né? O que para nós, de certa forma, nos preocupa. Preocupa e não preocupa, né? Primeiro porque o fundo ganhou quase a mesma quantidade em dinheiro em vendas de cotas de FIIs líquidos que ele possui, tanto quanto ele recebeu de renda de aluguel, né? Ou seja, com todas as questões da pandemia, o fundo teve que fazer cortes severos para poder continuar a manter os inquilinos dentro do seu portfólio, né? Dentro dos shopping centers. E aí, olhando as despesas, R$ 1.209.000, então o resultado, né? Nós pegamos receitas, deduzimos, né, tiramos as despesas, 1.837.000. Então esse foi o resultado do HGBS 11 e o rendimento anunciado, né, que foi distribuído aos cotistas, 2,5 milhões. Então o resultado médio por cota foi de 18 centavos e o rendimento por cota médio foi de 25 centavos. Então o fundo tirou do bolso e colocou para poder distribuir para os cotistas. Então foi o que nós recebemos, né? 25 centavos por cota referente ao mês de agosto. Beleza?
Vejamos o que mais, aqui nós temos, né, a TIR, né, a taxa interna de retorno do fundo, e aqui o fundo ele faz algumas estimativas, né, se eu compro no início de agosto, se eu comprasse uma cota do fundo, juntasse com os proventos, quanto eu teria de ganho? Se eu comprasse uma cota no início de agosto e vendesse no final de agosto, quanto eu teria? Se eu comprasse uma cota do HGBS 11 no início de janeiro, 1º de janeiro, e vendesse em agosto, no último dia de agosto, útil de agosto, quanto que eu teria? Então ele faz algumas projeções aqui, né? E aí nós temos aqui cota de aquisição no início de agosto, R$ 202,90, renda acumulada, quanto eu teria de renda acumulada? 0,12%, ganho de capital líquido, né? Lembrando que o ganho de capital líquido que nós temos aqui, nós temos que lembrar que quando você vende cotas de um fundo de investimento imobiliário, você tem que pagar, né, os 20%, é diferente de ações, que até R$20 mil você não precisa pagar imposto sobre isso, né? Então, taxa interna de retorno líquida, né, a renda mais a venda, né, ou seja, se eu tivesse pegado no mês de agosto, comprado uma cota no mês de agosto, juntado com o que recebi de proventos e valorização da cota, eu teria 3,71%, e a taxa interna, a TIR, né, a taxa interna de retorno líquida, renda mais a venda anual, se eu tivesse pegado no início de janeiro, comprado cotas do HGBS 11, tivesse vendido no final de agosto, juntando com os proventos, quanto eu teria de rendimento? 54%. Se comparar com o CDI, eu teria um lucro de 2.693%, então batendo no CDI, o retorno total bruto seria de 4,6%. O IFIX rendeu nesse período 1,8%, e se a gente comparar a rentabilidade do HGBS 11 com o IFIX, 257%. Beleza? Aqui nós temos um gráfico, quem está ouvindo o podcast não consegue ver o gráfico, então eu vou tentar traduzir aqui para vocês. Aqui esse gráfico apresenta para a gente o IFIX na base 100, apresenta o CDI líquido, né, também na base 100, né, como porcentagem, apresenta o CDI acumulado, apresenta também uma linha de valor da cota ajustado por rendimento e apresenta o valor da cota, né? Então o que a gente tem se eu tivesse apenas comprado o HGBS 11 em dezembro de 2010 e tivesse utilizado todos os proventos que eu recebi, eu tivesse gastado, não tivesse reinvestido, eu teria hoje R$138, mas no melhor dos mundos, que nós falamos sempre, a ideia de reinvestir. Se eu tivesse comprado em dezembro de 2010 o HGBS 11 e reinvestido no próprio fluxo os dividendos, hoje eu teria R$315. Então eu teria conseguido bater o IFIX, teria conseguido bater o CDI acumulado e o CDI líquido, né, levando em conta os 15% de imposto de renda. Aqui as negociações do HGBS 11, desnecessário falar que o HGBS 11 ele é um FII muito líquido, que ele tem presença em todos os pregões e a quantidade de negociações diária e mensal ela é bem elevada. Beleza? Aqui nós temos a diversificação do portfólio do HGBS 11, né, quais são as estratégias do time, e aí a gente percebe que 62% são imóveis, ou seja, o patrimônio líquido do fundo, 62% ele é a aplicação em shopping centers, né, que o HGBS possui, 25% do patrimônio líquido está aplicado em cotas de FIIs, né, de outros FIIs, e aí nós temos 11% aplicado em FIIs líquidos, né, que o HGBS 11 utiliza na carteira justamente para, em algum cenário que ele percebe que é necessário ele se desfazer de alguma posição, ele tem um FII bastante líquido, né, fundos de investimento imobiliário bastante líquidos que ele pode vender, e 1% está aplicado em CRI e 0,7% aplicados na renda fixa. E aí nós temos a diversificação do fundo, né, a gente percebe que o fundo é bastante diversificado em regiões, em cidades também, né. Aí nós temos diversificação por operadores, né, que são as administradoras que estão dentro dos shopping centers. E aí nós temos Alliance, Soné, nós temos Iguatemi, nós temos Floripa, HBR, perdão. E aí a gente percebe aqui embaixo, né, quem está no YouTube consegue ver com facilidade, 87% de exposição geográfica do fundo é a cidade, o estado de São Paulo. Depois nós temos 4% Mato Grosso, que é o Goiabeira Shopping. Depois nós temos o Rio Grande do Sul, 4%, o Rio de Janeiro 3% e Santa Catarina 2%, né, que é o Floripa Shopping. Então tem uma boa diversificação geográfica também. Vejamos o que mais, o que nós temos aqui. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a evolução da renda imobiliária, e talvez aqui não caiba a gente falar sobre isso, não é tão importante assim. Por dizer, agora nós passamos por
as vendas totais, né, em milhões do fundo. E aí a gente pode dar uma olhadinha aqui. O cenário que a gente espera quando a gente vê vendas totais é uma queda, né, no período de março, abril e maio, e depois junho, como houve reabertura dos shoppings, o que a gente espera é um aumento de receitas, né, de vendas totais. E é exatamente isso que o HGBS 11 traz para a gente aqui, né? A gente percebe que, é claro que no comparativo aqui mês a mês, né, julho de 2020 com julho de 2019, é natural que vai ter uma queda absurda, né, das vendas. Então, o que a gente tem aqui, vendas totais em milhões, o cenário é exatamente esse, né? Março foi o período, abril foi o período mais agudo, né, de queda nas vendas, justamente porque o mês de março, né, ele passou, os shoppings passaram quase todos fechados, né? Então, não entrou receita, né? Os inquilinos não venderam, não teve receita. E aí o que a gente percebe é que gradualmente foi aumentando, e o cenário que a gente tem agora de julho é que, no comparativo com junho do mês passado, né, que é o mês passado, nós tivemos um aumento gradual de vendas. A taxa de vacância, que é outra coisa a ser observada também, né, ou seja, as áreas físicas do shopping centers, no comparativo de 2019 não tem nem como a gente comparar, né, o aumento, a gente percebe, né, como nós já vimos, um aumento, nós saímos da casa de 6,6% e agora nós estamos 7,8% de vacância física. Aqui embaixo nós temos a evolução do NOI, né, que é uma sigla para Net Operation Income, né, que é o resultado operacional, né, o fundo tem receitas, ou seja, ele recebe receitas, ele paga as suas despesas e aí o que sobra no final. E aí a gente percebe que mês de abril nós tivemos um resultado negativo de 6 milhões, e aí o que nós temos, vejamos isso, aqui nós temos o NOI por metro quadrado, né? Então esse resultado operacional ele é baseado da seguinte forma: nós pegamos o resultado operacional de todo o portfólio e nós dividimos pela metragem, né? Pela aquela ABL que nós vimos lá em cima. E aí a gente percebe um resultado negativo em abril, menos 6, nós tivemos 2 positivo em maio, né? Que daí começou as lojas, o portfólio começou a ser reaberto. Junho nós tivemos um NOI negativo de menos 3, e aí julho nós tivemos 12 por metro quadrado, né? Então a gente já teve uma leve melhora, naturalmente não é o cenário que nós esperamos. Beleza? Vejamos o que mais. Na sequência, o que nós temos, né, é uma apresentação do portfólio do fundo, né, do HGBS 11, que aí não cabe a gente trazer aqui, porque daí a gente detalharia, né, cada shopping center, a porcentagem desse shopping center no portfólio do fundo, né, que demoraria um pouco mais. O que nos importa é que a gente conhecer qual que é o cenário que o HGBS 11 está desenhando, e o que nós temos até agora o cenário não é de otimismo, é de cautela, naturalmente, mas o time de gestão tem uma boa posição em renda fixa, né, se ele precisar em um cenário de estresse agudo, mas o que a gente tem percebido é que o pior já passou, né? O mês de abril e o mês de maio foi o mais agudo que nós tivemos aí de queda de receitas, e agora a gente já começa a respirar um pouquinho, né? Então, nesse momento o que a gente tem, e até conversando recentemente com um amigo que me perguntava sobre fundos de investimento imobiliário, onde ele deveria aplicar o seu dinheiro, né? E a dica que eu dei para ele quando eu falei de shopping centers era o seguinte: se você está pensando no longuíssimo prazo, nesse momento comprar cotas de fundo de investimento imobiliário que tem exposição a shopping center é uma boa. Mas a cautela que nós temos que ter nesse caso, nesse cenário, é de que no curtíssimo prazo o que nós teremos é receita quase zero dos shopping centers, e mesmo assim, com a recuperação gradual, de repente, final de 2020, início de 2021, que a gente vai ter a distribuição de proventos por cota. O que a gente vai ter é um valor muito reduzido, né, muito aquém daquilo que nós estávamos recebendo em 2019, né? Então, nesse momento interessante, se você quiser se posicionar em fundos de shopping center, saiba que tem esses dois porém, né? Você está comprando cotas com deságio. Eu não estou dizendo para você comprar ou vender cotas de fundos de investimento imobiliário com exposição a shopping center, mas tem essa cautela. É importante que nós tenhamos ciência disso. Os shopping centers, eles não estão funcionando a todo vapor, né? Não, a máquina ainda não está azeitada para funcionar a todo vapor, mas nesse momento quem tiver visão de longo prazo vai ganhar muito com isso, porque você está comprando, o mercado está pagando menos do que vale a cota patrimonial, então você está comprando com deságio, né, com desconto as cotas, mas saiba que o seu pensamento tem que ser de
de preferência médio e longo prazo. Eu diria que longo prazo. Quem pensar no longo prazo agora vai ser recompensado, tal como foram recompensadas as pessoas que compraram ações no período de março, né, período mais agudo da pandemia. Quem comprou, eu comprei inclusive bastante ações durante o período de março, eu pude aproveitar isso, né? Quem investiu também lá em fundos de investimento imobiliário em março também se beneficiou, e agora o cenário mais que nós temos de maior deterioração, porque o mercado está olhando com desespero para isso, são as cotas, são os fundos de investimento imobiliário com exposição a shopping center. Beleza? Então, se esse conteúdo foi relevante para você, ou pode ser relevante para alguém, gostou desse conteúdo, lembra de compartilhar. Muito importante, se ficou alguma dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo no vídeo, ou se você está ouvindo o podcast, vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Investir do Bem, de novo, hashtag IBSA3, ou vai lá no nosso YouTube para você conhecer melhor um pouco do nosso trabalho. Eu agradeço vocês e vou ficando por aqui. Valeu e até mais.